Capítulo 2. O Senhor conserta tudo e o comitê para o progresso da casa. A reclamação mais frequentemente expressa pelas mulheres sobre os homens é de que eles não sabem ouvir. Ou o homem a ignora completamente quando ela fala com ele, ou ele ouve por alguns momentos. Fica ciente do que a está aborrecendo e então, orgulhosamente, põe o seu boné de Senhor conserta tudo e lhe oferece uma solução para fazê-la sentir-se melhor. Ele fica confuso quando ela não aprecia esse gesto de amor. Não importa quantas vezes ela lhe diga que não está ouvindo. Ele não entende e continua fazendo a mesma coisa. Ela quer empatia, mas ele pensa que ela quer soluções. A reclamação mais frequentemente expressa pelos homens sobre as mulheres é de que elas estão sempre tentando mudá-lo. Quando uma mulher ama um homem, ela se sente responsável por assisti-lo em seu crescimento e tenta ajudá-lo a melhorar o modo como ele faz as coisas. Ela forma um comitê para o progresso da casa e ele se torna seu foco principal. Não importa o quanto ele resista à sua ajuda, ela persiste, esperando por qualquer oportunidade para ajudá-lo ou dizer a ele o que fazer. Ela pensa que o está acalentando, enquanto ele sente que está sendo controlado. Ao invés disso, ele quer sua aceitação. Esses dois problemas podem finalmente ser resolvidos através, primeiramente, da compreensão de por que os homens oferecem soluções e por que as mulheres anseiam o progresso. Vamos fazer de conta que voltamos no tempo, onde, através da observação da vida em Marte e Vênus, antes dos planetas se descobrirem mutuamente ou virem para a Terra, nós podemos adquirir alguns insights sobre homens e mulheres. A vida em Marte. Os marcianos valorizam o poder, a competência, a eficiência e a realização. Eles estão sempre fazendo coisas para se provarem e desenvolverem seu poder e suas habilidades. Seu senso de si mesmo é definido pela sua habilidade em alcançar resultados. Eles experimentam satisfação, principalmente através do sucesso e da realização. O senso de si mesmo de um homem é definido pela sua habilidade em alcançar resultados. Tudo em Marte é um reflexo desses valores. Até suas roupas são desenhadas para refletir sua habilidade e competência. Policiais, soldados, homens de negócios, cientistas, motoristas de táxi, técnicos e chefes. Todos usam uniformes ou, pelo menos, chapéus para refletir sua competência e poder. Eles não leem revistas como Psychology Today, Self ou People. Eles estão mais preocupados com atividades externas, como caçar, pescar e correr de carro. Eles se interessam pelas notícias, tempo e esportes e não poderiam se importar com romances, novelas e livros de autoajuda. Eles estão mais interessados em objetos e coisas do que em pessoas e sentimentos. Mesmo hoje, na Terra, enquanto as mulheres fantasiam sobre romance, os homens fantasiam sobre carros possantes, computadores mais rápidos, invenções, engenhocas e tecnologia nova e mais potente. Os homens estão preocupados com as coisas, que possam ajudá-los a expressar poder através da criação de resultados e do alcance de metas. Atingir metas é muito importante para um marciano, porque é uma forma de ele provar sua competência e assim se sentir bem em relação a si mesmo. E para ele se sentir bem em relação a si mesmo, ele tem que atingir essas metas por si só. Ninguém pode atingi-las para ele. Os marcianos se orgulham de fazer as coisas totalmente por si sós. Autonomia é o símbolo de eficiência, poder e competência. Entender essa característica marciana pode ajudar as mulheres a entender por que os homens resistem tanto a serem corrigidos ou que lhes digam o que fazer.
Oferecer a um homem um conselho não solicitado é presumir que ele não saiba o que fazer, ou que ele não possa fazê-lo por si mesmo. Os homens são muito sensíveis a isso, porque a questão da competência é muito importante para eles. Oferecer a um homem um conselho não solicitado é presumir que ele não saiba o que fazer ou que ele não possa fazê-lo por si mesmo. Por estar lidando com seus problemas por si mesmo, um marciano raramente conversa sobre seus problemas, a menos que precise de conselho profissional. Ele raciocina: por que envolver mais alguém quando eu posso fazê-lo por mim mesmo? Ele guarda seus problemas, a não ser que requeira a ajuda de alguém para encontrar a solução. Pedir ajuda quando você pode fazer sozinho é percebido como um sinal de fraqueza. No entanto, se ele realmente precisa de ajuda, então é um sinal de sabedoria consegui-la. Nesse caso, ele achará alguém que respeite e então conversará sobre seu problema. Conversar sobre um problema em Marte é um convite para conselhos. Um outro marciano se sente honrado pela oportunidade. Automaticamente, ele põe o seu boné de senhor conserta tudo, ouve por algum tempo e então oferece alguma joia de conselho. Esse costume marciano é uma das razões pelas quais os homens instintivamente oferecem soluções quando uma mulher fala sobre problemas. Quando uma mulher inocentemente compartilha sentimentos de transtorno ou enumera em voz alta os problemas do seu dia, um homem admite erroneamente que ela está procurando algum conselho de um profissional. Ele põe o seu boné de senhor conserta tudo e começa a dar conselhos. Essa é sua maneira de mostrar amor e de tentar ajudar. Ele quer ajudá-la a se sentir melhor resolvendo o seu problema. Quer ser útil para ela. Ele sente que pode ser estimado e, assim, merecedor do amor dela quando suas habilidades são usadas para resolver os problemas dela. Quando ele oferece uma solução, entretanto, e ela continua perturbada, se torna cada vez mais difícil para ele ouvir porque sua solução está sendo rejeitada e ele se sente cada vez mais inútil. Ele não tem a menor ideia de que ouvindo com empatia e interesse possa ser amparador. Ele não sabe que em Vênus conversar sobre problemas não é um convite para oferecer soluções. A vida em Vênus. As venusianas têm valores diferentes. Elas valorizam o amor, a comunicação, a beleza e os relacionamentos. Elas passam muito tempo amparando, ajudando e acalentando umas às outras. Seu senso de si mesma é definido pelos seus sentimentos e pela qualidade dos seus relacionamentos. Elas experimentam satisfação em compartilhar e se relacionar. O senso de si mesma de uma mulher é definido pelos seus sentimentos e pela qualidade dos seus relacionamentos. Tudo em Vênus reflete esses valores. Mais do que construir estradas e edifícios altos, as venusianas estão mais preocupadas com a vida em conjunto, com harmonia, com a comunidade e com cooperação amorosa. Os relacionamentos são mais importantes do que trabalho e tecnologia. Na maioria das vezes, seu mundo é o oposto de Marte. Elas não usam uniformes como os marcianos para revelar sua competência. Pelo contrário, gostam de vestir uma roupa diferente a cada dia, de acordo com o que estão sentindo. Expressão pessoal, especialmente do que estão sentindo, é muito importante. Elas podem até trocar de roupa várias vezes ao dia, de acordo com a mudança de seu humor. Comunicação é de importância primordial. Dividir seus sentimentos pessoais é muito mais importante do que atingir metas e sucesso. Conversar e se relacionar umas com as outras é fonte de imensa satisfação. Isso é difícil para os homens compreenderem. Ele pode chegar perto de entender a experiência de uma mulher em compartilhar e se relacionar, comparando-a com a satisfação que ele sente quando ganha uma corrida, atinge uma meta ou resolve um problema.
Em vez de serem orientadas para metas, as mulheres são orientadas para relacionamentos. Elas estão mais preocupadas com a expressão da sua bondade, do seu amor e da sua atenção. 2 marcianos vão almoçar para discutir um projeto ou uma meta nos negócios. Eles têm um problema a resolver. Mais que isso, os marcianos encaram ir ao restaurante como uma maneira eficiente de se aproximar de comida, sem comprar, sem cozinhar e sem lavar a louça. Para as venusianas, ir almoçar é uma oportunidade de se alimentar um relacionamento, tanto de apoiar quanto de receber apoio de uma amiga. As conversas de restaurante entre mulheres costumam ser muito francas e íntimas, quase como o diálogo que ocorre entre terapeuta e paciente. Em Vênus, todo mundo estuda psicologia e tem pelo menos mestrado em aconselhamento. Elas estão muito envolvidas com crescimento pessoal, espiritualidade e tudo que possa nutrir a vida, curar e crescer. Vênus está coberta de parques, jardins, shopping centers e restaurantes. As venusianas são muito intuitivas. Elas desenvolveram essa habilidade através dos séculos, antecipando as necessidades umas das outras. Elas se orgulham de terem consideração pelas necessidades e pelos desejos das outras. Um sinal de grande amor é oferecer ajuda e assistência a outra venusiana sem que seja requisitada. Como provar a competência de alguém não tem muita importância para uma venusiana, oferecer ajuda não é ofensivo, e precisar de ajuda não é sinal de fraqueza. Um homem, no entanto, pode se sentir ofendido porque, quando uma mulher oferece um conselho, ele não sente que ela confia na sua habilidade de fazê-lo sozinho. Uma mulher não tem concepção alguma dessa sensibilidade masculina, porque para ela, se alguém se oferece para ajudá-la, é só mais uma pluma no seu chapéu. Isso faz com que se sinta amada e acalentada, mas oferecer ajuda a um homem pode fazê-lo se sentir incompetente, fraco e até desamado. Em Vênus, é um sinal de solicitude dar conselhos e sugestões. As venusianas acreditam firmemente que quando alguma coisa está funcionando, ela pode sempre fazer funcionar melhor. Sua natureza é a de querer melhorar as coisas. Quando elas se preocupam com alguém, elas livremente apontam o que pode ser melhorado e sugerem como fazê-lo. Oferecer conselhos e críticas construtivas é um ato de amor. Marte é muito diferente. Os marcianos são mais orientados para soluções. Se alguma coisa está funcionando, seu lema é não mude. Seu instinto é de deixá-lo em paz se está funcionando. Não conserte a não ser que esteja enguiçado. É uma expressão comum. Quando uma mulher tenta melhorar um homem, ele sente como se ela estivesse tentando consertá-lo. Ele recebe a mensagem de que está enguiçado. Ela não se dá conta de que suas tentativas atenciosas de ajudá-lo podem humilhá-lo. Ela pensa erroneamente que só o está ajudando a crescer. Desista de dar conselhos. Sem esses insights sobre a natureza dos homens, é muito fácil para uma mulher, sem saber e involuntariamente, magoar e ofender o homem que ela mais ama. Por exemplo, Tom e Mary estavam indo a uma festa. Tom estava dirigindo. Depois de mais ou menos 20 minutos e de darem a volta no mesmo quarteirão algumas vezes, estava claro para Mary que Tom estava perdido. Ela finalmente sugeriu que ele telefonasse pedindo ajuda. Tom ficou bastante silencioso. Eles, por fim, chegaram à festa, mas a tensão daquele momento persistiu a noite inteira. Mary não tinha a menor ideia de por que Tom estava tão aborrecido. Por seu lado, ela estava dizendo, eu te amo e me preocupo com você, por isso estou te oferecendo ajuda. Por seu lado, ele estava ofendido. O que ele ouviu foi, eu não confio em você para nos fazer chegar lá, você é incompetente. Sem saber sobre a vida em Marte, Mary não podia avaliar o quanto era importante para Tom atingir sua meta sem ajuda.
Oferecer conselho foi um insulto definitivo. Como vimos, os marcianos nunca dão conselho a menos que lhe seja pedido. Uma maneira de honrar um outro marciano é sempre admitir que ele pode resolver seu problema, a não ser que esteja pedindo ajuda. Melry não tinha a menor ideia de que quando Tom se perdeu e começou a dar voltas pelo mesmo quarteirão, seria uma oportunidade muito especial para amá-lo e apoiá-lo. Ao mesmo tempo, ele estava particularmente vulnerável e precisava de algum amor extra. Honrá-lo, não oferecendo conselhos, seria um presente equivalente a ele lhe comprar um lindo buquê de flores ou escrever uma carta de amor para ela. Depois de aprender sobre marcianos e venusianas, Melry aprendeu como apoiar Tom em tais momentos difíceis. De outra vez em que ele se perdeu, em vez de oferecer ajuda, ela se conteve de oferecer qualquer conselho, deu uma respirada funda e relaxante, e apreciou, no seu coração, o que Tom estava tentando fazer por ela. Tom apreciou enormemente sua morna aceitação e confiança. Falando em termos gerais, quando uma mulher oferece conselhos não solicitados ou tenta ajudar um homem, ela não tem a menor ideia do quanto pode parecer crítica e desamorosa para ele. Mesmo que sua intenção seja amável, suas sugestões o ofendem e magoam. A reação dele pode ser forte, especialmente se sentiu criticado quando criança, ou se experimentou seu pai sendo criticado por sua mãe. Falando em termos gerais, quando uma mulher oferece conselhos não solicitados ou tenta ajudar um homem, ela não tem a menor ideia do quanto pode parecer crítica e desamorosa para ele. Para muitos homens, é muito importante provar que eles podem atingir seus objetivos, mesmo que sejam uma coisa pequena, como dirigir até um restaurante ou uma festa. Ironicamente, ele pode ser mais sensível às pequenas coisas que às grandes. Seus sentimentos são assim. Se eu não sou confiável para fazer pequenas coisas, como nos levar a uma festa, como ela pode confiar em mim para fazer coisas maiores? Como seus ancestrais marcianos, os homens se orgulham de serem experts, especialmente quando se trata de consertar coisas mecânicas, de chegar a lugares e de resolver problemas. São esses os momentos em que ele mais precisa de aceitação amorosa por parte da mulher e não de seu conselho ou sua crítica. Aprendendo a ouvir. Do mesmo modo, se um homem não entender como uma mulher é diferente, ele pode piorar as coisas quando tentar ajudar. Os homens precisam se lembrar de que as mulheres conversam sobre problemas para se aproximarem e não necessariamente para conseguirem soluções. Muitas vezes, uma mulher quer somente compartilhar seus sentimentos sobre seu dia, e seu marido, pensando que está ajudando, a interrompe, oferecendo um fluxo contínuo de soluções para os seus problemas. Ele não tem a menor ideia de por que ela não está satisfeita. Muitas vezes, uma mulher quer somente compartilhar seus sentimentos sobre seu dia, e seu marido, pensando que está ajudando, a interrompe, oferecendo um fluxo contínuo de soluções para os seus problemas. Por exemplo, Melry vem para casa depois de um dia exaustivo. Ela quer e precisa compartilhar seus sentimentos sobre seu dia. Ela diz: há tanto que fazer, eu não tenho tempo nenhum para mim mesma. Tom diz: você devia sair daquele emprego. Você não tem que trabalhar tanto. Ache alguma coisa que você goste de fazer. Melry retruca: mas eu gosto do meu trabalho. Eles simplesmente esperam que eu mude tudo de uma hora para outra. Tom diz: não dê ouvidos a eles. Faça somente o que pode fazer. Melry diz: eu faço. Eu não posso acreditar que esqueci completamente de ligar para minha tia hoje. Tom diz: não se preocupe com isso. Ela vai entender. Melry diz: você sabe, pelo que ela está passando, ela precisa de mim. Tom diz: você se preocupa demais. É por isso que você está tão infeliz.
Mary diz nervosa: eu não estou sempre infeliz. Você não pode simplesmente me ouvir? Tom diz: eu estou ouvindo. Mary diz: por que eu ainda me importo? Depois dessa conversa, Mary estava mais frustrada do que quando chegou em casa, ansiando por intimidade e companheirismo. Tom também estava frustrado e não tinha a menor ideia do que deu errado. Ele queria ajudar, mas sua tática resolve problemas não funcionou. Sem saber da vida em Vênus, Tom não entendeu o quanto era importante somente ouvir sem oferecer soluções. Suas soluções só pioraram as coisas. Você vê, as venusianas nunca oferecem soluções quando alguém está falando. Uma maneira de honrar uma outra venusiana é ouvir pacientemente, com empatia, ambicionando verdadeiramente entender os sentimentos da outra. Tom não tinha a menor ideia de que bastava ouvir com empatia enquanto Mary expressava seus sentimentos para causar-lhe uma satisfação e um alívio tremendos. Quando Tom ficou sabendo das venusianas e do quanto elas precisavam conversar, ele gradualmente aprendeu a ouvir. Hoje, quando Mary vem para casa, cansada e exausta, as conversas entre eles são bem diferentes. São assim. Mary diz: há tanto que fazer, eu não tenho tempo para mim. Tom respira fundo, relaxa ao expirar e diz: parece que você teve um dia difícil. Mary diz: eles querem que eu mude tudo de uma hora para outra. Eu não sei o que fazer. Tom faz uma pausa e então diz: Mary diz: eu até esqueci de ligar para minha tia. Tom diz com uma pequena franzida de testa: oh, não. Mary diz: ela precisa tanto de mim agora, eu me sinto tão mal. Tom diz: você é um anjo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Tom dá um abraço em Mary e ela relaxa nos seus braços com um grande suspiro de alívio. Ela então diz: eu adoro conversar com você. Você me faz realmente feliz. Obrigada por ouvir. Eu me sinto bem melhor. Não só Mary, mas também Tom se sentiu melhor. Ele ficou surpreso com quanto sua esposa ficou mais feliz quando ele finalmente aprendeu a ouvir. Com essa nova consciência das suas diferenças, Tom aprendeu a arte de escutar sem oferecer soluções, enquanto Mary aprendeu a arte de deixar acontecer e aceitar, sem oferecer conselhos ou críticas não solicitados. Para resumir os dois erros mais comuns que cometemos em relacionamentos. 1. Um homem tenta mudar os sentimentos de uma mulher, quando ela está aborrecida, tornando-se o senhor conserta tudo, e oferecendo soluções para os seus problemas que invalidam os sentimentos dela. 2. Uma mulher tenta mudar o comportamento de um homem quando ele comete erros, tornando-se o comitê para o progresso da casa e oferecendo conselhos e críticas não solicitados. Em defesa do Senhor conserta tudo e do comitê para o progresso da casa. Ao apontar esses dois erros principais, eu não quis dizer que tudo estava errado com o Senhor conserta tudo, ou com o comitê para o progresso da casa. Esses são atributos muito positivos de marcianos e venusianas. Os erros estão sempre na percepção do momento e na abordagem. Uma mulher aprecia grandemente o Senhor conserta tudo, desde que ele não apareça quando ela esteja aborrecida. Os homens precisam se lembrar de que quando as mulheres parecem aborrecidas e conversam sobre problemas, não é o momento de oferecer soluções. Ao invés disso, ela precisa ser ouvida e gradualmente se sentirá melhor por si mesma. Ela não precisa ser consertada. Um homem aprecia grandemente o comitê para o progresso da casa, desde que seja requisitado. As mulheres precisam se lembrar de que críticas e conselhos não solicitados, especialmente se ele cometeu um erro, fazem-no sentir-se desamado e controlado. Ele precisa da aceitação dela mais do que de seu conselho, de modo a aprender com seus erros.
Quando um homem sente que uma mulher não está tentando melhorá-lo, é muito mais provável que pergunte a ela por feedback e conselhos. Quando nosso parceiro resiste a nós, é provavelmente porque cometemos um erro na nossa percepção do momento ou na abordagem. Entender essas diferenças facilita o respeito à sensibilidade do nosso parceiro e nos torna mais atenciosos. Além disso, nós reconhecemos que quando nosso parceiro resiste a nós, é provavelmente porque cometemos um erro na nossa percepção do momento ou na abordagem. Vamos examinar isso com mais detalhes. Quando uma mulher resiste a uma solução masculina. Quando uma mulher resiste a uma solução masculina, ele sente que sua competência está sendo questionada. Como resultado, se sente sob suspeita, depreciado e para de se importar. Sua disposição de escutar compreensivamente diminui. Ao se lembrar de que as mulheres são de Vênus, um homem, nesses momentos, pode, em vez disso, entender por que ela está resistindo a ele. Ele pode refletir e descobrir como ele estava provavelmente oferecendo soluções numa hora em que ela precisava apenas de empatia e de carinho. Aqui estão alguns breves exemplos das maneiras que um homem pode, erroneamente, invalidar os sentimentos e percepções ou oferecer soluções indesejáveis. Veja se você pode reconhecer por que ela iria resistir. 1. Você não deveria se preocupar tanto. 2. Mas não foi isso que eu disse. 3. Não é nada tão importante assim. 4. Está bem, desculpe-me. Será que a gente pode simplesmente esquecer isso agora? 5. Por que você simplesmente não faz isso? 6. Mas nós conversamos sim. 7. Você não deve se sentir ofendida. Não foi isso que eu quis dizer. 8. Então o que você está querendo dizer? 9. Mas você não deve se sentir dessa forma? 10. Como você pode dizer isso? Semana passada eu passei o dia todo com você. Nós nos divertimos tanto. 11. Está bem. Então, simplesmente esqueça isso. 12. Tudo bem. Eu limpo o quintal. Isso te deixa feliz? 13. Entendi. Isso é o que você deveria fazer. 14. Olha, não tem nada que possamos fazer a esse respeito. 15. Se você vai reclamar de fazer isso, então não faça. 16. Por que você deixa as pessoas tratarem você daquela maneira? Esqueça-os. 17. Se você não está feliz, então nós simplesmente devemos nos divorciar. 18. Tudo bem, então você pode fazer isso de agora em diante. 19. De agora em diante, eu cuido disso. 20. Claro que eu me importo com você. Isso é ridículo. 21. Dá para ir direto ao assunto? 22. Tudo que temos a fazer é... 23. Não foi nada disso que aconteceu. Cada uma dessas afirmações ou invalida ou tenta explicar sentimentos de aborrecimento ou oferece uma solução delineada repentinamente para mudar os sentimentos negativos dela para sentimentos positivos. O primeiro passo que um homem pode dar para mudar esse padrão é simplesmente parar de fazer os comentários acima. Nós examinamos mais profundamente esse assunto no capítulo 5. Tentar ouvir sem oferecer nenhum comentário ou solução que invalidem é, entretanto, um grande passo. Ao entender claramente que sua percepção do momento e sua forma de falar estão sendo rejeitadas e não suas soluções, um homem pode lidar muito melhor com a resistência de uma mulher. Ele não a interpretará como uma coisa pessoal. Aprendendo a ouvir, aos poucos, ele experimentará que ela o aprecia mais, mesmo quando ela estiver aborrecida a princípio.
quando o homem resiste ao Comitê para o Progresso da Casa. Quando o homem resiste às sugestões femininas, ela se sente como se ele não ligasse para ela. Sente que suas necessidades não estão sendo respeitadas. Como resultado, ela, compreensivelmente, se sente desamparada e para de confiar nele. Em tais momentos, lembrando-se de que os homens são de Marte, ela pode, em vez disso, entender corretamente por que ele está resistindo a ela. Ela pode refletir e descobrir como estava provavelmente dando a ele conselhos ou críticas não solicitados, em vez de simplesmente compartilhar suas necessidades, fornecer informação ou fazer um pedido. Aqui estão alguns breves exemplos das maneiras que uma mulher pode, sem saber, irritar um homem ao oferecer-lhe conselho ou críticas aparentemente inofensivas. Enquanto você examina a lista, lembre-se de que essas pequenas coisas podem contribuir muito para a criação de um muro de resistência e ressentimento. Em algumas das afirmações, o conselho ou crítica está implícito. Veja se você pode reconhecer porque ele pode se sentir controlado. 1. Como você pode pensar em comprar aquilo? Você já tem um. 2. Essas vasilhas ainda estão molhadas. Elas secarão com manchas. 3. Seu cabelo está ficando meio comprido, não está? 4. Há uma vaga ali. Vire o carro. 5. Você quer passar algum tempo com seus amigos. E eu? 6. Você não deveria trabalhar tanto. Tire um dia de folga. 7. Não coloque isso aí. Eu ficarei perdida. 8. Você deveria ligar para um encanador. Ele saberá o que fazer. 9. Por que nós estamos esperando por uma mesa? Você não fez reservas? 10. Você deveria passar mais tempo com as crianças. Elas sentem falta de você. 11. Seu escritório ainda está uma bagunça. Como você pode pensar aqui? Quando é que você vai fazer uma faxina? 12. Você se esqueceu de trazê-lo para casa de novo. Talvez você pudesse colocá-lo num lugar especial onde possa se lembrar. 13. Você está correndo demais. Vá mais devagar ou eu vou comprar uma passagem. 14. Da próxima vez, a gente deve ler a crítica do filme. 15. Eu não sabia onde você estava. Você deveria ter ligado. 16. Alguém bebeu da garrafa de suco. 17. Não coma com as mãos. Você está dando um mau exemplo. 18. Essas batatas fritas estão muito gordurosas. Não são boas para o seu coração. 19. Você não está deixando muito tempo para si mesmo. 20. Você deveria ter avisado antes. Eu não posso simplesmente largar tudo e ir almoçar com você. 21. Sua camisa não combina com suas calças. 22. O Bill ligou pela terceira vez. Você que vai ligar de volta para ele? 23. Sua caixa de ferramentas está uma bagunça. Eu não consigo achar nada. Você deveria organizá-la. Quando uma mulher não sabe como pedir ajuda a um homem diretamente, capítulo 12, ou construtivamente compartilhar uma diferença de opinião, capítulo 9, ela pode se sentir impotente para conseguir o que precisa sem dar conselhos ou críticas não solicitados. Treinar para saber aceitar, não dando conselhos e críticas, é, entretanto, um grande passo. Ao entender claramente que ele está rejeitando não suas necessidades, mas a forma como ela se aproxima dele, ela pode encarar essa rejeição como uma coisa menos pessoal e explorar modos mais amparadores de comunicar suas necessidades. Gradualmente, ela se dará conta de que um homem quer fazer progressos quando sente que está sendo abordado como a solução de um problema em vez do problema em si. Um homem quer fazer progressos quando sente que está sendo abordado como a solução de um problema em vez do problema em si.
Se você é uma mulher, eu sugiro que, pela próxima semana, você tente se controlar ao dar qualquer conselho ou crítica não solicitado. O seu parceiro não somente irá apreciar, como também ficará mais atencioso e compreensivo com você. Se você é um homem, eu sugiro que pela próxima semana você pratique ouvir a qualquer momento que uma mulher falar, com a única intenção de respeitosamente entender o que ela está passando. Tente morder a língua toda vez que você sentir o impulso de oferecer uma solução ou mudar a maneira que ela está se sentindo. Você ficará surpreso quando vir o quanto ela apreciará você por isso.